Quando a gente vê hoje, a situação que a gente está vivendo hoje com a Covid, tem esse cartaz aqui, essa propaganda do Conselho Federal. Higiene bucal na terceira idade pode ser decisiva. Por que pode ser decisiva? Porque, mais do que nunca, a pandemia mostrou algo que o cirurgião dentista já devia fazer propaganda há muito tempo. Como que a gente faz propaganda do serviço? Fazendo um serviço de qualidade, mostrando para as pessoas que a gente é importante. Por que há necessidade, dentro de uma equipe multiprofissional, de um cirurgião dentista? Esse cartaz responde um pouquinho isso. Então, a gente tem a dificuldade de uma população que precisa da atenção odontológica, com uma pandemia que impediu muitos cirurgiões dentistas de estarem atendendo em seus consultórios, e uma literatura que demonstra que, em certas situações, a nossa alta rotação, aquele motorzinho que todo mundo, quando ouve, dá vontade de sair correndo, ela pode gerar um spray de até 6 metros, até mais de 6 metros. Então, a gente gerou mais do que nunca uma dificuldade. E daí veio a necessidade da gente se paramentar melhor, porque o paciente continua precisando, com Covid ou sem. Problemas que a gente pode encontrar nos pacientes dentro da cavidade bucal do paciente idoso, eu elenquei alguns aqui para a gente discutir, tá? Depois, ao final, coloquei outros, mas vou apresentar principalmente esses. A língua geográfica, a língua fissurada, as varicosidades linguais, os grânulos de Fordyce, a perda da capacidade gustativa. A língua geográfica, ela também é conhecida como glossite migratória, ela é benigna, ela também pode ser chamada de erupção errante da língua, glossite areata esfoliativa, eritema migratório ou eritema migrans. Como eu disse, ela é bastante benigna, né? Possui algumas bordas, algumas lesões por vezes mais erosivas, umas bordas irregulares, e pode ter características até de cinzenta a esbranquiçada. Isso pode gerar acúmulo de alimento, e um acúmulo de alimento vai gerar um odor desagradável, e com isso vem os aspectos sociais, a dificuldade de sensação de certos alimentos, né? E a gente vai percebendo que a situação se amplia quando algo se mostra benigno, mas na verdade, às vezes, associado a uma condição de higiene, acaba se tornando muito ruim para o paciente. E ela pode ter também uma correlação, o advento dela vir de cunho emocional ou uma carência vitamínica, normalmente muito mais associado ao sexo feminino, mas também não é privilégio dos pacientes idosos. Elas, dependendo se uma higiene satisfatória, ela pode não comprometer o paladar, tá? E ela pode ficar ativa, eu posso ter em alguma porção da língua, ou ela pode ficar na língua inteira, generalizada. Pode, em algumas situações, ter aspectos ali de ardência, queimação, apesar de que na grande maioria dos pacientes, ela é totalmente assintomática. Pode ocorrer em crianças e adultos, mas ela é muito mais comum nas pessoas idosas. E também é uma característica, algo assim, muito dentro de uma normalidade. Mas a gente precisa avaliar alguns aspectos. Quando o paciente chega assim, é uma língua que está bem cuidada, uma língua que está limpa. Porque quanto mais sucos ela tiver, maior a capacidade do resto alimentar ficar impregnando a língua. E quando a gente fala de um paciente idoso como um todo, um paciente usuário de prótese, seja um paciente de uma prótese onde a gente vê aquela prótese de grampinho ou uma prótese total, ele pode ter, dentro essas fissuras, uma quantidade bastante evidente, bastante pronunciada de cândida, né, de proliferação fúngica. Um paciente com um excesso de restos alimentares ou de uma proliferação de fungo aqui dentro, ele acaba tendo uma dificuldade de sentir o sabor dos alimentos, ele pode ter uma dificuldade, ele vai estar engolindo todo esse conteúdo. É um paciente que, em determinadas situações, a gente vê, pelo menos os que chegam ali na faculdade, muitos pacientes com uma dificuldade, até muitos respiradores bucais. Então, a gente acaba encontrando um paciente com uma condição propícia para uma doença relacionada à via aérea superior. E muitas vezes isso pode ser minimizado, muitas vezes não, praticamente todos os casos, só causa benefício a gente ter uma correta higiene bucal, uma correta limpeza de todas as superfícies, seja daquele que tem 0 anos até aquele que tem 110. A gente correlaciona com apenas ao câncer bucal, apenas também entre aspas, pelo amor de Deus. Mas é bom analisar, é necessário analisar a cavidade bucal desde o momento em que a gente consegue escovar os dentinhos sozinho.
E mais ainda quando a gente está na terceira idade, porque muitas coisas, muitas situações, como as varicosidades linguais, elas também são variações de normalidade. Mas olha a quantidade de pequenos vasos que a gente tem numa assoalho de boca. Tudo bem, é uma variação de normalidade. Não, nessa situação pode não estar apresentando nada, apenas vasos. Então, muitas vezes a condição sistêmica ela se mostra na cavidade bucal. E a gente tem que estar apto para pelo menos entender que não está normal. E fazer um encaminhamento para a especialidade que compete. Eu já vi cirurgiões, dentistas, buscando biópsias dessa região, mas a gente sabe que é uma região propícia, sobretudo ali, pacientes idosos, a ter essa condição, né, os grânulos de Fordyce, que são nada mais do que variações da normalidade, né, onde a gente tem tecido que normalmente não deveria estar na cavidade, na mucosa jugal, mas ele se apresenta, glândulas sebáceas. Então, é uma variação da normalidade muito característica na linha média da mucosa jugal. Tá? E aqui, ó, próxima papila parotídea. Quando isso acaba me chamando a atenção? Quando eu passo a ter alguma sintomatologia, quando eu passo a ter trauma na região. Se não, são variações de normalidade. Então, até que momento, até que ponto isso aqui é uma variação da normalidade ou é algo que acaba sendo necessária remoção? A gente percebe também uma outra condição muito evidente no paciente idoso, que é relacionada à alteração gustativa, que não só pela própria alteração fisiológica que a gente tem no decorrer dos anos, aí uma diminuição muito acentuada no número de papilas gustativas, mas também condições que levam a isso, muitas delas atreladas à deficiência de higiene bucal. Então, é um dos órgãos aqui que é extremamente necessário para a comunicação com o meio externo, né, compõe aqui um dos 5 essenciais, e é uma sensação composta de olfato, percepção visual e tato. A gente vê, principalmente em pacientes com dificuldade de comunicação, como é importante a conquista do meio externo pelas sensações gustativas. E existe muito caso que chega até as clínicas, até os consultórios, que a perda gustativa está relacionada também a pacientes usuários de dentadura, usuários de prótese total. Isso a gente percebe cada vez mais quando é solicitado a colocação de implantes dentais, porque a prótese total convencional, ela acaba se transformando numa barreira, porque ela veda o palato, né? Ela veda o palato duro, e o paciente, em algumas situações, acaba muitas vezes perdendo um pouquinho essa capacidade gustativa, essa capacidade de sentir determinados gostos de alguns alimentos. Acaba tendo dificuldade de perceber, muitas vezes, a dureza do alimento. Muitos pacientes a gente percebe quebra de dentes da prótese também por conta disso. Tá? E independe até das papilas, que se encontram também no palato, na língua, como mencionado, palato duro e mole, epiglote e laringe. A gente precisa também relembrar que não é apenas relacionado à condição de alteração de higiene bucal. Isso também está muito relacionado às medicações que esse paciente faz uso. Tem pacientes com uma condição de higiene maravilhosa e tem queimação bucal, ardência bucal. Tem pacientes que chegam para nós com uma condição que muitas vezes é bastante psicológica. Então, você precisa de uma atenção dessa área. Muitas vezes o paciente chega com uma alteração de higiene, com uma condição psicológica, com um excesso de medicações. Então, a gente acaba tendo um tratamento aí bastante multiprofissional.